Olá, pessoal. Bom dia ou boa tarde, a hora que você for assistir essa videoaula, eu resolvi gravar para vocês, porque vocês estão preferindo aí a aula gravada para poder assistir naquele momento em que vocês mais vão ter um tempinho, né, para pensar, para voltar, para olhar as dicas. E como nós havíamos comentado, hoje a gente vai resolver aqui algumas questões, né, de vestibular, principalmente do Enem, que eu já tinha dado para vocês uma aula sobre diferenciar interpretação e compreensão anteriormente, posso mandar para vocês novamente. Então, aqui, o objetivo hoje é mostrar como você precisa para resolver, né? Quais são os pontos que você deve prestar atenção no enunciado ou no texto, para que você resolva com mais eficácia, tá certo? Muitas vezes a gente não precisa do texto, a gente precisa observar primeiro, vou precisar desse texto ou não? Não, eu deixo aí para o enunciado primeiro. Às vezes tem um texto enorme, ali no enunciado do exercício você já resolve e mata a charada, tá certo? Então, a partir de agora, assistindo essa aula, você vai entender um pouquinho. E as posteriores, né, que a gente também pode ir montando aí, criando outras aulinhas para que vocês possam pegar as dicas, certinho? Aqui, nós temos aqui uma questão do Enem de 2018, que tem esse texto aqui, que ele é não verbal, certo? Deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente poder. Ele é um texto não verbal e também verbal. Por quê? Porque ele tem informações escritas e imagens, tá certo? Então, quando eu observo aqui, antes de fazer a leitura do meu texto, eu vou lá no meu enunciado, tá certo? É uma questão do Enem, caiu, muito simples, tá certo? Observem aqui a imagem, observe, vamos ver se é compreensão ou interpretação. Você precisa do texto, você vai retirar do texto aquilo que você entendeu, compreendeu. Se você entendeu, é a mensagem se ela foi transmitida para você, tá certo? Quando é compreender, é você tá ali no texto para você poder passar, observar, né? Porque muitas vezes você nem precisa do texto, certinho? O importante é focar no que é mais importante para você. Agora vamos observar aqui essa campanha aqui. Ela usou a utilização da linguagem não verbal e também da linguagem verbal. Aqui a não verbal é a imagem, tá certo? Nós estamos falando de uma campanha, é uma campanha publicitária, que a principal estratégia, qual foi a principal estratégia usada para que essa campanha pudesse fazer com que o leitor mudasse o pensamento dele? Então, nós vamos falar de linguagem não verbal, que eu já apresentei aqui para vocês, que são todas as imagens, os desenhos, tá certo? E qual que é o intuito aqui? É convencer o leitor, tá certo? O leitor é a nossa isca. Então, uma campanha tem como isca convencer o leitor. Então, nós já sabemos que é uma campanha, que tem uma estratégia por meio da linguagem verbal e não verbal que a gente já observou aqui, tá certo? Fala sobre o quê? Sobre a reciclagem de lixo, tá certo? Então, vamos falar sobre os argumentos que essa campanha usou, utilizando a linguagem não verbal e a verbal, tá certo? Principalmente nós vamos focar na não verbal, por quê? Porque o enunciado faça isso para nós. Olha aqui para vocês observarem. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal. Então, essa é a principal, nós vamos focar nela. Aí, lógico, você pode ler a verbal também para complementar, mas é na não verbal que a gente vai encontrar qual é a resposta que a gente busca aqui. Então, a gente vai ver aqui a tesoura, né, a fita, a linha, o carretel de linha e a agulha, tá certo? O tecido, a garrafa PET. Então, tudo isso daqui é a linguagem não verbal que o próprio enunciado já mostrou para nós, tá certo? É a partir dessa linguagem não verbal que a gente vai obter aqui a resposta. Por quê? Porque vocês já ouviram falar no TRI, que é a teoria de resposta
ao item. Qualquer uma delas aqui, se a gente for ler de acordo aqui, observando até a linguagem verbal, elas podem estar corretas, mas de acordo com o que está pedindo aqui no enunciado, que nós vamos focar na linguagem não verbal, nós vamos chegar à resposta certa, a mais correta, que é o que nós vamos, que mostra para nós que essa teoria de resposta ao item. Ou seja, no Enem é assim. Todas as respostas podem ter um pouquinho de acerto, mas uma ela é completamente certa, certinho? Então, observem aqui a imagem, observem também o que está, a jogada de palavras, uma campanha sobre reciclagem. Então, vamos tentar resolver aqui. Então, nós já lemos aqui que nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor é fazer a linguagem do texto e a utilização da linguagem não verbal como argumento. Tá certo? Então, vamos observar que essa linguagem não verbal todinha aqui, certinho? Então, ela é o principal recurso. Nós não podemos esquecer que ela é o principal, né, recurso que o autor usou aqui, certinho? Então, como que a gente vai chegar à conclusão aqui dessa resposta? Se eu observar, reaproveitar o material, facilitar na separação do lixo, facilitar, né? Facilita o trabalho daqueles que estão catando lixo, melhora a condição do catador? Também. Mas nós temos que observar que nós não estamos focando só aqui. Nós estamos focando o nosso foco é a linguagem não verbal. Preservação de recursos naturais. Então, percebam, não existe a errada, existe a mais adequada. Então, o que a gente tem que observar? Só a linguagem não verbal, porque o próprio enunciado já pediu isso da gente, tá certo? É para preservar os recursos naturais? Sim, porque quando a gente fala em reciclagem do lixo, a gente está falando em preservação dos recursos naturais, tá certo? Gerar renda para o trabalhador? Sim, né? Com certeza, porque aqui também fala, né? Aqui embaixo fala que ajuda a gerar essa renda. Mas observem, de forma geral, nós não temos aqui nenhuma alternativa errada, mas tem uma que está mais adequada. Por quê? Porque eu estou focando na não verbal. Reaproveitar o material. Por quê? Porque quando eu faço essa leitura minuciosa, eu vejo aqui no enunciado, meu foco é na linguagem não verbal, eu tenho que observar mais a linguagem não verbal do que a linguagem verbal, tá certo? Qualquer uma dessas aqui poderia estar correta. Só que de acordo com o que está pedindo aqui no enunciado, que eu prestei bastante atenção, a primeira é a mais correta, tá certo? Ok? Vamos agora passar para o próximo texto, né? Que eu tenho dois textos. Mas o que eu falei para vocês na aula anterior que eu tinha dado? Que antes de ler o texto, eu preciso observar o enunciado. Por quê? Porque eu tenho aqui dois tipos de texto. Eu tenho um anúncio e eu tenho um texto aqui, né? Informativo, um texto verbal. Antes de ler, eu vou ter que passar lá para o meu enunciado, porque é no enunciado que eu vou entender o que é que o exercício está pedindo. Aí eu volto no texto 1 e no texto 2, certinho? O que eu tenho que observar aqui nesse faço uma primeira leitura, tá certo? Se eu tenho o texto 1 é porque eu tenho o texto 2, eu tenho que observar que tem imagem, tem uma pessoa no texto 1, que está falando aqui, ó, fitness, né? Vamos fazer só a leitura da imagem aqui. A mulher fitness, né? De uma certa idade, já não é mais jovem. É uma senhora que apresenta um corpo sarado, então está falando de saúde. Eu não, por enquanto, eu não estou lendo aqui, eu estou observando a linguagem não verbal. Então, eu estou vendo uma mulher mais de idade, né? Sarada, certinho? Então, são pessoas que estão cuidando da saúde. Aí eu passo para a leitura verbal. Aqueles que pensam que não tem tempo para fazer exercício mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para a doença. Então, está falando de saúde, né? Agora, eu vou lembrar para vocês uma dica. Saúde.
Ó, o Enem, ele, quando você vê um texto assim, que está falando sobre atividade física, o foco dele não é a beleza, o foco do Enem é a saúde, tá certo? É essa campanha aqui como utilidade pública voltada para a saúde, não está, ou uma crítica sobre, às vezes, procedimentos estéticos, né, que levam a questões mais sérias. Por quê? Porque vai focar saúde. O Enem, ele não foca beleza, ele está preocupado com a qualidade de vida. Então, isso é uma dica. Então, você tem que observar isso. A dica dele que traga isso, né? O Enem, ele nega a questão de saúde focada em estética, tá certo? Então, se você encontrar entre as alternativas uma que está focando na estética, na beleza, você pode eliminar. Porque o Enem, ele não trata da questão da beleza, somente da saúde, é uma das competências, tá? Bom, aí aqui eu tenho o texto 2. Aí o texto 2 é um texto completamente verbal, vai ter que ter uma leitura minuciosa, mas como eu já havia falado anteriormente, não faça leitura de um texto antes de olhar o enunciado. Então, esse aqui a gente discutiu um pouquinho, por quê? Porque tem uma linguagem não verbal, tá certo? Então, se eu tenho uma... E aqui, ó, a linguagem verbal é bem curtinha, então eu já tô vendo que tá falando de saúde, não tô falando de beleza. E o texto 2, será que vai falar de estética? Eu já sei que o Enem repudia isso, correto? Então, o que que eu tenho que observar, então? Eu tenho que ir direto para o meu enunciado. Então, vamos lá. Segundo texto. Ó, segundo texto. Então, é segundo texto, é de acordo com o texto. Então, observa que é uma reflexão acerca do impacto de mudanças no estilo de vida na saúde. Então, o que que ele propõe? Ele propõe essa reflexão, tá certo? Esse é um dos exercícios aqui muito bem elaborado, muito bem feito. Por quê? Porque leva à reflexão. E vocês vão ver agora o porquê. Tá certo? Vamos voltar aqui, então, mudanças no estilo de vida na saúde. Como eu havia falado para vocês, saúde, nada de estética. Qual é a visão que ele apresenta? Então, nós temos aqui um exercício de compreensão. Por que que é de compreensão? Porque segundo o texto, que eu já havia explicado para vocês numa aula anterior, se é segundo o texto, não é aquilo que está implícito, é aquilo que está explícito ali, que o texto traz para nós. Tá certo? Então, a resposta, ela está lá no texto. Então, o que que eu tenho que voltar? Um cidadão residente da Periferia de Rio Grande, centro urbano, que diariamente acorda às 5 para trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 horas ao trabalho. Termina o expediente às 17, chega em casa às 19, para aí sim cuidar dos afazeres domésticos. Dos filhos, como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercício, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade dessa pessoa praticar exercício regularmente é significativamente menor que a de pessoas de classe média alta que vivem em outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercício e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Ou seja, esse texto aqui mostra para nós uma reflexão muito interessante, porque a gente volta aqui na primeira texto, né, que mostra uma pessoa com mais idade, que já pratica exercício há mais tempo, porque você sabe que aqui, ó, o corpo dela já está bem moldadinho. Então, ela vive para a prática esportiva aqui, né? Então, quando eu vou observar esse texto 2 aqui, fiz uma primeira leitura, tá certo? Então, eu vejo que o cidadão de uma grande centro urbano, que acorda às 5, que enfrenta 2 horas de transporte público, chega às 8 ao trabalho, termina às 17, aí quando ele chega em casa, ele vai cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, tá certo? Então, aqui o primeiro momento do texto. Aqui mostra para nós o contexto social desse cidadão aqui, que o texto traz para nós. Na segunda parte, já tem uma reflexão, que é o questionamento. Como dizer que essa pessoa
pode praticar exercício, para ela entender que é importante para a saúde. Como fazer ela entender a mensagem da importância do exercício físico? Tá certo? A probabilidade dessa pessoa praticar exercício é significativa menor. Então, a gente observa que essa pessoa aqui, pelo estilo de vida, é uma pessoa de classe, né, melhor do que essa pessoa que é uma classe média alta, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, o desfecho aqui, ó. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercício e, consequentemente, culpada pelo fato de estar sedentária. Então, ela se sente culpada, tá certo? Ela se sente culpada. Então, nós temos uma reflexão aqui bacana, né? Então, vou voltar lá para o nosso exercício. Segundo o texto, propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto da mudança de estilo de vida. Então, olha aqui. Letra A. Medicalizada, que relaciona a prática de exercício físico por qualquer indivíduo à promoção de saúde. Então, relaciona. Se eu estou falando isso aqui, está correto? Está de acordo com o pensamento do Enem? Só que tem uma questão aqui que elimina. Está de acordo com o que o Enem propõe, mas medicalizada não. Não está falando de medicamento, não trouxe nada de medicação ali. Então, a alternativa A eu já eliminei. Tá certo? Essa está errada. Ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercício, ela é ampliada sim. Ó, considera os aspectos sociais nessa interveniente, na intervenção na prática de exercícios no cotidiano. Então, esses aspectos, né, intervenientes na prática do exercício, que mostra que eles são culpados, certo? Ó, essa pode ser uma possibilidade, tá certo? De alternativa. Vamos ver pela C, que não vi erro aqui não. Crítica, sim, há uma visão crítica, sim. Que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo? Ó, vamos observar aqui, não está completamente errada, mas também não está certa, tá certo? Por quê? Porque o texto 2, ele não associa as tarefas de casa ao sedentarismo, tá certo? Ele não faz isso. É todo o contexto, desde quando ele sai de casa até a hora que ele chega e vai fazendo as outras atividades, tá certo? Então, essa interferência aqui, ó, é muito mais amplo do que isso. Traz outra situação, porque ele amplia muito mais para nós. É desde quando ele sai de casa até a hora que ele chega em casa. Então, essa aqui não pode ser. Focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. Ó, não é nem essa palavra aqui. Ela atribui os aspectos sociais, tá certo? Atribui ao indivíduo a responsabilidade, não, os aspectos sociais. É a vida que ele tem que não deixa com que ele pratique o exercício, tá certo? Não está falando de prevenção de doenças, está falando do sedentarismo e não de prevenção de doenças. Então, essa daqui também não pode ser. Geracional, que preconiza a representação do culto da jovialidade? Não. Isso aqui, ó, a jovialidade, condena, o Enem condena isso aqui, porque o Enem não quer trazer essa questão da estética, então essa aqui não pode ser correta. Essa daqui é a correta, tá certa? Por quê? Por que ela é a correta? Porque ela é a única que amplia, que considera os aspectos sociais intervenientes na prática de exercício no cotidiano. Mostra todos os aspectos que aquele cidadão vive no dia a dia, tá certo? Traz toda aquela questão ali social e mostra nos dois textos. Nós temos duas realidades, tá certo? Então, o que é importante? Você observar que em cada questão pode ter alguma coisa correta, mas a mais completa é a letra B, tá certo? E lembrando que quando está falando de prática de atividade física, o Enem não está focando no culto ao corpo sarado, no culto na beleza, e sim na saúde, tá certo? Vamos para mais um texto aqui. Por exemplo, quando eu pego, esse aqui é da VUNESP, já não é do Enem.
Quando eu pego um texto pequenininho, que é um poema, como esse aqui de Mário Quintana, eu já sei que é uma linguagem mais poética, né? Mais lírica. Então, é de acordo com o poema, ó, de acordo com o poema, tem que estar escrito aqui no poema. É compreensão, estou falando de compreensão de texto, certinho? Eu não estou falando de interpretação. O que que você entendeu aqui? Você entendeu? Deixa só eu terminar de escrever, porque não é fácil escrever assim com o mouse. Compreensão de texto. Quando eu falo de compreensão, quando é de acordo, é compreender, é o que está aqui explícito. Interpretação é que você entende no entre linhas. O que que isso quer dizer? Então, tá muito fácil. Quando está de acordo com o poema, eu sei que eu vou encontrar a resposta lá no poema. É correto afirmar. Vamos ler o poema. Da descrição. Não te abras com teu amigo, que ele é um outro amigo, que ele um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. Então tá falando, opa! Não é para você contar o seu segredo, porque se você considera esse cidadão seu amigo, ele tem outros amigos, e se você confia o seu segredo ao teu amigo, o teu amigo vai confiar o segredo ao outro amigo que não é o seu amigo, ou seja, o seu segredo vai deixar de ser um segredo. Bom, então vamos para as alternativas. Não se deve ter amigos? Será que é isso que ele quis dizer? Que não se deve ter amigos? Que é proibido ter amigos? Que não, você não deve criar laços de amizade? Que criar laços de amizade é algo ruim? Será que é isso que ele está querendo dizer? Vamos observar então a alternativa. B. Amigo que não guarda segredo não merece respeito. Aqui está falando isso? Que eu não devo respeitar o meu amigo porque ele não guardou o meu segredo? Não, não está falando isso também. O que eu tenho que observar? Então, aquele amigo que não merece o meu respeito, porque ele contou o meu segredo para o outro, aí eu chego ali no meu texto, volto nele de novo, não te abras com o teu amigo. Não está falando que ele contou o seu segredo para o outro e você, nesse caso, tem que deixar de acreditar nesse amigo, tá certo? Então vamos agora para a letra C. O melhor amigo é aquele que não possui outros amigos? Será que esse é o melhor amigo? Então, para ser o seu amigo, ele tem que ser aquele que não tem outro amigo, que fica só fechado no seu mundinho. Será que é isso que ele está falando para nós? Né? Então, vamos observar aqui. Revelar segredos para o amigo pode ser arriscado? Aí sim, aqui não está falando que seu amigo não merece respeito. Aqui ele não está falando que o amigo que você criar laço de amizade com alguém é ruim, não está falando isso, né? Vamos então para a letra E. Entre amigos não devem existir segredos? Ó, olha que interessante essas 5 alternativas. A letra A fala que não se deve criar laços. O texto não está falando isso. A letra B, que o amigo que não guarda o seu segredo, ele não merece respeito. Também não está falando isso. Você deve respeitar qualquer um. Você não deve contar o seu segredo para qualquer um. Que o melhor amigo é aquele que não possui outros amigos. Então, está falando que só quando você tem um amigo, você só pode ter aquele ali e pronto. Que revelar segredos para o amigo pode ser arriscado. Entre amigos não tem que existir segredo, porque se você nem tudo a gente conta para os amigos. Ou seja, se você resolver contar, vai ser um pouco arriscado. Por quê? Porque o amigo do teu amigo possui amigos também. Então, observem que em cada alternativa eu tenho questões, né, termos que fazem com que eu anule a minha questão. Já a letra D fala que você pode, está implícito que você pode contar o seu segredo para o seu amigo, que ele vai ter vários amigos.
Mas que é arriscado, que ele pode contar para os outros amigos, mas aí é o risco que você vai correr. Portanto, é a letra D, certinho? Eu tenho aqui um outro texto, como eu falei para vocês, os textos, quando eles são muito longos, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que ir lá para as minhas alternativas. Por quê? Porque eu preciso saber se eu preciso ler aquele texto inteiro ou se basta eu ler a alternativa. Esse aqui é típico disso. Por exemplo, eu tenho um texto enorme e dele foi retirado alguns trechinhos. Ó. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela em que o uso da vírgula marca a supressão elipse do verbo. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. A paz, nesse caso, é a destruição. Daí a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Então, eu estou lendo para vocês verem que todas elas têm vírgula. Mas, rigorosamente, não há morte. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se. Então, eu observo que todas as minhas alternativas vai ter uma vírgula. Aqui eu já estou fazendo um exercício sobre figuras de linguagem, que foram as últimas aulas que nós vimos, né? Que eu mandei para vocês. O que é uma elipse? Elipse é quando o verbo, se você sabe que ele está ali no lugar daquela vírgula, mas ele não está escrito. Só que você sabe que ele existe ali. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. O que a gente observa aqui? Que nessa frase é possível identificar facilmente o verbo seja. Ó, vamos observar por quê? Vamos observar nessa primeira frase aqui. Por quê? Porque olha aqui. A frase, se ela fosse completa, ela poderia ser assim. Ao vencido, seja dado ódio ou compaixão. Ao vencedor, seja dado as batatas, tá certo? Então, aqui no lugar dessa vírgula, aqui também eu tenho outra vírgula, mas estou falando da emissão de um verbo. Ao vencido, seja dado ódio ou compaixão. Agora, no lugar dessa aqui, seria um E. E ao vencedor, mas nós estamos falando de verbo. E é conjunção. Então, no lugar dessa vírgula aqui, poderia colocar seja dado, uma locução verbal. Seja dado ódio ou compaixão. E ao vencedor, seja dado as batatas. Vamos ver por que não a B. A paz, nesse caso, esse termo aqui, ó, é um termo que explica, né, que enfatiza. No caso que está sendo discutido, a paz é a destruição. Quer dizer que isso aqui é um elemento adverbial. Daí a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, então, daí a alegria dos hinos, daí a alegria, as aclamações, daí a alegria, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Ou seja, isso aqui ó, está simplesmente enumerando essa vírgula, não está substituindo, ela só está dividindo o que vai ser o porquê de todas essas alegrias da vitória, né? Os hinos, as aclamações, as recompensas públicas, depois da vitória vem tudo isso, tá certo? Seria uma gradação de coisas também. Mas, rigorosamente, aqui também a gente já vê um advérbio que está fora do lugar dele. Os advérbios, quando estão fora do seu lugar, ele é separado por vírgula. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, que é uma oração subordinada. Poderia, se fosse assim, tais demonstrações não chegariam a dar-se se a guerra não fosse isso. Como ela é uma oração que começou aqui com a subordinada, ela tem que ser separada por vírgula. Essa vírgula não está substituindo nenhum verbo, por isso a nossa resposta é a letra A. Espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem essas aulinhas. Eu não vou delongar muito, porque senão fica muito cansativo. Na próxima aula a gente conversa mais sobre, tá? Um abraço e até mais.